Pessoal, vídeo muito interessante para empresas de construção civil que estão aí em busca, né, da identificação de fontes de recursos adequadas às suas necessidades. Temos aí no mercado muitas oportunidades para as empresas captarem recursos. Né, hoje taxa de juros aí muito baixa, né, o que torna viável aí, né, a captação de um determinado recurso para determinada finalidade, né, seja ela para aplicação em ativo fixo, aplicação em capital de giro, né, ou para aplicação, né, em empreendimentos da construção civil. Existem muitas oportunidades hoje aí no mercado, né, com custo de captação bastante baixo, né, com relação a um histórico aí do mercado financeiro brasileiro. Né, taxa de juros nunca esteve tão baixa no Brasil, né, o que viabiliza aí financiamentos, captação de recursos, né, tanto para ativo fixo, né, para equipamentos, para máquinas, né, para ferramentas, para otimização, né, da capacidade gerencial, né, aplicação aí também em capital de giro, né, e sobremaneira captação de recursos junto a investidores para aplicação em empreendimentos da construção civil, né, atuando aí a construtora como um veículo, né, de intermediação. Né, tem bastante vídeos aqui no nosso canal falando sobre essa modalidade de negócios. Né, aqui vocês podem notar que eu coloquei aqui o logo da Trade Futura, uma empresa também do nosso grupo, gerida por mim, fundada por mim, empresa que atua com consultoria de investimentos no mercado financeiro para pessoas interessadas em montarem uma carteira de investimentos em ações, em renda fixa, né, em fundos de previdência, fundos imobiliários, né, e oferecendo também lá agora, com bastante ênfase, né, investimento em construção civil. A Trade Futura hoje está direcionando parte de seus esforços à captação de recursos junto a investidores, pessoas físicas e jurídicas, e direcionamento desses recursos para empreendimentos estruturados de forma viável, né, atrativa por empresas construtoras, né, que tenham interesse em receber aportes, tá, financeiros desses investidores, ok? Então, fontes de capital para construtoras incorporadoras, primeira grande fonte principal, né, capital próprio. Né? A empresa tem aí, né, na sua operação, a maioria delas se inicia com capital próprio. Né? Isso aí é básico, né? A empresa tem capital, constrói determinado empreendimento, vende parte desse empreendimento ainda na planta ou não, né? Depois vende as unidades e tem o seu capital próprio remunerado. Né? Independente, né, de qualquer coisa, o capital próprio também tem custo. Tá? O seu dinheiro, o dinheiro do empresário, o dinheiro do seu grupo societário tem custo. É chamado de custo de oportunidade. Os empreendimentos, então, da construtora, eles precisam retornar, né, para o próprio proprietário da construtora e, eventualmente, algum sócio, né, ali dentro do contrato social, uma remuneração que supere, né, em um determinado percentual, né, que remunere o risco de investir, né, o risco de empreender no setor da construção civil, né, uma rentabilidade, um percentual atrativo, tá, que remunere o custo de oportunidade mais uma rentabilidade atrativa, né, que remunere o risco, né, e o negócio, né, em si. Tá, banco de varejo. Banco de varejo tem aí, além, né, de linhas de financiamento para capital de giro, né, de curto prazo, né, capital de curto prazo, temos aí também, né, proporcionado aí principalmente pela Caixa Econômica Federal, os programas de financiamento à produção, né, que oferecem linhas de recursos aí tanto para o adquirente de unidade na planta, né, de empreendimento levado a cabo aí, né, sendo implementado pela construtora, né, e também oferece recurso, né, de produção para financiamento da produção para a própria construtora. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, diversas linhas lá de financiamento para capital, né, para compra de bens de capital, né, e eventualmente modernização aí de sistemas de informática, né, modernização dos sistemas de gestão, né, informatizados da empresa. A BNDES possui linhas lá então interessantes para formação de ativo fixo, né, que é amortizado, são chamados bens de capital. Né, são ativos fixos que são amortizados aí num prazo maior de tempo. Né? Capital de adquirentes de imóveis, né, na planta, né, também é uma fonte de capital, né, dependendo do equacionamento, né, de custeio, né, o chamado funding de determinado empreendimento, há, né, consideração aí, né, de mais ou menos, né, capital
de investidores, né, de compradores, na verdade, que vêm, né, a fazer aí a aquisição de unidades na planta e ao longo do período de obra vem fazendo aportes periódicos, né, esse aporte então é uma fonte de capital para a empresa construtora, né, executar o empreendimento, o qual, né, essa fonte, né, deve ser levada em consideração na estruturação dos empreendimentos, ok? A empresa não espera acabar o edifício para poder fazer a venda, ela começa a vender assim que obtém o registro de incorporação no cartório de registro de imóveis, tá? Tendo aí uma importante fonte de receita, uma importante fonte de recursos. Tá? O crowdfunding, para quem não conhece, é uma modalidade de investimento chamado coletivo, né? Investimento coletivo. Né? Existe uma legislação específica, né? A lei do crowdfunding, né? Aplicada na construção civil aí com sucesso, né? Em algumas empresas aí do setor imobiliário no Brasil. Né? Temos o maior expoente aí, né? A Urbem, né? Empresa de grande sucesso que estruturou com muita assertividade o processo de crowdfunding imobiliário, né? Ele, então, essa empresa ela tem como modalidade de negócios, né, a qual fornece recursos para empresas construtoras que apresentam projetos, né, junto a essa empresa, né, e essa empresa oferece cotas de investimento no mercado. Só para ilustrar um pouquinho com mais precisão para você, né, uma empresa que atua operando o chamado crowdfunding imobiliário, ela atua intermediando venda de cotas, né, de participação em empreendimentos da construção civil. Né, então, essa empresa ela atua como intermediadora, né, uma incorporadora, uma construtora disponibiliza para essa gerenciadora, né, de crowdfunding, né, o determinado empreendimento. Esta gerenciadora analisa a viabilidade, o risco, né, e a atratividade e oferece cotas para investidores, pessoas físicas ou jurídicas, fazerem um investimento, né, por meio de uma plataforma digital. Um negócio interessante, porém, o crowdfunding ele tem uma certa limitação legal em termos de valores de aporte, tá? E outras questões aí de estruturação, tá certo? Número de cotistas, né? Um cotista não pode ter um determinado número de cotas que represente, né, salvo engano, mais de 40% do capital, né, captado, né? Alguma coisa assim nesse sentido, tá? A venda de cotas de investimento em empreendimentos funciona, né? Pode funcionar, na verdade, né? A Target Engenharia e Gerenciamento estrutura esse tipo de operação, né? As empresas construtoras incorporadoras estruturam seus empreendimentos, né, apresentam para a Target faz a análise de viabilidade, de risco, né, de perfil da construtora e busca investidores lá por meio da Trade Futura, né, para ofertar cotas de participação nesses empreendimentos, né, sempre empreendimentos segregados, empreendimentos únicos, né, ali objeto de patrimônio de afetação, né, e vende cotas para investidores, né, para que essas pessoas possam, né, aportar recursos no empreendimento da construção civil, né, e a empresa construtora possa contar aí com essa importante fonte de recursos, né, hoje em dia cada vez mais atrativa, né, tanto para a construtora quanto para os investidores. Muito atrativa para a construtora porque o volume de recursos potencialmente captáveis, né, no mercado financeiro, né, recursos lá dos investidores, é muito grande, muito grande. Né, e as empresas hoje têm a grande vantagem de terem, né, devido à circunstância econômica nacional, né, taxa de juros aí muito baixa, né, com esses investidores lá sendo remunerados com uma taxa pífia ao ano, né, tem a grande vantagem de poderem estruturar, né, empreendimentos atrativos, rentáveis, né, e na percepção desses investidores com risco baixo. Né. O empreendimento da construção civil remunera aí 5 vezes mais, no mínimo, né, do que o que essas pessoas estão recebendo lá na renda fixa, né, lá na Selic. E é muito atrativo para a parte de lá, né, os investidores, porque o investimento da construção civil é palpável, né, seguro, é mensurável, né, ele é visível, tangível, né. Então torna-se aí muito importante para ambas as partes, né, muito atrativo, muito viável, muito economicamente sustentável, né,
muito vantajoso para ambas as partes, construtora e investidor, né, a estruturação de empreendimentos e venda de cotas, né, para participação, né, cotas de participação de investidores. As participações de sociedade de propósito específico, né, também bastante usuais aí no mercado da construção civil, né, bastante seguras também. A sociedade de propósito específico é uma forma de você segregar o patrimônio, né, global do incorporador, do construtor, daquele empreendimento específico. Né, uma sociedade de propósito específico, então, ela tem aí como o gestor, né, como sócio líder, né, aquela figura, né, a construtora, naturalmente, né, que vai conduzir o empreendimento com participação, né, de outros sócios. Né? Aí, então, a sociedade de propósito específico ela tem personalidade jurídica formal, né, ao passo de que a sociedade de conta de participação não. Então, a sociedade de propósito específico também é uma forma muito bacana das construtoras captarem investidores, né, captarem recursos, né, com participação de terceiros em empreendimentos. E, né, o clube de investimento imobiliário. O clube de investimento imobiliário, né, tem todo o revestimento legal, né, de legislação, né, lá do mercado financeiro, né, que rege a formação de um grupo, né, que organiza legalmente, né, a estruturação de um grupo de pessoas que vão trazer aportes, né, via compra de cotas, né, formação aí de um capital e cujo o somatório do valor de cota será aplicado em empreendimentos da construção civil. A Trade Futura tem, né, um clube de investimento imobiliário, né, está em vias aí, nós estamos em abril de 2020, está em vias aí de ser operacionalizado a partir de julho de 2020, né, cujo o objetivo principal é captação de recursos lá do público investidor que está lá no mercado financeiro, um público que é cliente da Trade Futura, né, que está buscando, né, que solicita para a Trade, né, me solicita pessoalmente, né, novas formas, alternativas de investimento, mais rentáveis do que a renda fixa lá da Selic e CDI, né, com menos risco, menos oscilações do que a Bolsa de Valores, né, com mais rentabilidade do que os fundos PGBL e PGBL de Previdência Privada. Então, o caminho natural aqui da Trade Futura, junto com a Target, que são duas empresas gerenciadas por mim, é canalizar esses recursos para empresas construtoras que têm aí os empreendimentos bem estruturados. Então, esta também é uma excelente fonte de recursos. Existem outras, tá? Mas são operacionalizadas por empresas de capital aberto, de sociedades anônimas de capital aberto ou capital fechado, né, que são as debêntures, que são os commercial papers, as próprias ações, né, e oferta de cotas para fundos de investimento. É uma realidade bem mais, vamos dizer assim, complicada de se operacionalizar, porque aí se entra, né, na legislação de CVM, na lei das SAs, né, a empresa precisa ter um porte bastante grande, né, para operacionalizar lançamento, né, IPO no mercado de ações, lançamento de debêntures, né, mas também são fontes de recursos para empresas incorporadoras e construtoras, porém empresas de porte bem maior.